Aleluia! Bom dia para todos. Um bom dia bem especial, né? Véspera de Natal, um momento onde podemos mesmo ficar com os nossos olhos postos nessa verdade tão tremenda que é a temporada natalina, a temporada que a gente olha para o nascimento de Jesus. Ela pode ser vista de uma forma histórica, mas ela pode ser vista numa forma também onde entendemos a nossa intimidade com Deus, com aquele que desde a eternidade veio e se tornou, se fez um de nós. Esse é um dos temas que nós temos como cristãos, como filhos de Deus, a oportunidade de proclamar as verdades eternas, o plano de Deus, o amor de Deus para o homem. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E a Bíblia é muito clara para nos expor essas verdades. E eu quero compartilhar com você alguns textos que nos ajudam a compreender essa verdade. A Bíblia diz em Isaías, no capítulo 7, 14, portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho que se chamará Emanuel. Então, que verdade tão gloriosa, e que nos dias do Velho Testamento havia mesmo essa expectativa. Quem será essa virgem que conceberá, né, para ser um instrumento para a chegada do Filho de Deus? Há um texto nas Escrituras que me chama muita atenção, em Isaías capítulo 6, Isaías tem uma visão do trono de Deus, e naquela visão Deus lhe faz uma pergunta: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Era mesmo uma missão que ele tinha para cumprir. Mas eu gosto de ver essa mesma pergunta na própria eternidade, onde havia apenas o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E essa pergunta foi feita: a quem enviarei, quem há de ir por nós? E eu imagino, eu penso, pela própria verdade das Escrituras, que a palavra disse: eu vou. Mas ele não veio no início da história da humanidade. Ele veio, como diz em Gálatas, no capítulo 4, na plenitude dos tempos. Ele não chegou nem atrasado, nem adiantado. Deus mesmo, ele trouxe uma mensagem através de um anjo para aquela virgem, de que ela conceberia, de que viria o poder do Espírito Santo, a sombra do Altíssimo sobre ela. E aconteceu o maior milagre, que é uma virgem conceber a própria encarnação do Filho de Deus. Hebreus capítulo 10, 5 diz de uma forma muito maravilhosa que corpo me preparaste. Ele não tinha corpo. A encarnação é a própria preparação que Deus fez para que a palavra pudesse se tornar um de nós. Jesus precisaria ter esse caminho de entrada para que pudesse estar um dia aqui na terra, Deus feito homem, Deus feito carne. E como acabamos de ver em Isaías capítulo 7, ele seria chamado Emanuel, Deus conosco. Isaías nos conta verdades maravilhosas. Por exemplo, no capítulo 9, o povo que andava em trevas viu grande luz. Às vezes eu fico pensando, perguntando, né, por que essa comemoração de trazer tanta luz na temporada de Natal? É por uma realidade espiritual. O mundo estava em trevas, mas Deus enviou o seu Filho, que é a luz do mundo. Jesus mesmo disse: eu sou a luz do mundo. Agora, quando pensamos, e essa é uma manhã muito especial para nós, família, verbo da vida, a gente vê que nessas temporadas de Natal, as famílias se reúnem. E sabe, hoje de manhã, nessa terça-feira, a gente está se reunindo mesmo para ter essa percepção do nosso irmão mais velho, daquele que veio para esse mundo, que morreu, que ressuscitou, que cumpriu algo do plano de Deus para que pudéssemos ser reconciliados com Deus. E entendermos que nós temos agora uma missão. A Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 2, lá no verso 9 e 10, que Deus nos fez sua nação santa, povo de propriedade exclusiva, a fim de anunciarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Noutra parte, Paulo diz que nós somos filhos da luz. Então, não devemos apenas ver esse tempo de Natal como uma comemoração externa, né?
é lindo, é tudo maravilhoso. Mas sabe, irmãos, nós somos agora aqueles que resplandecem a própria luz de Deus. Porque esse Jesus habita em nós, Ele vive em nós. E nós temos uma missão de transmitir Jesus às outras pessoas. Nós temos um propósito, uma razão de ser, de estarmos aqui, de levarmos a palavra de Deus, de sermos instrumentos nesses últimos dias para que possamos cumprir o plano de Deus. E sabe, repousa sobre nós, família Verbo da Vida, essa missão mesmo. Nós temos celebrado que Deus vai nos levar para as nações. Mas como eu posso falar daquele que eu não conheço? A Bíblia diz em Coríntios, no capítulo 1, verso 9 e 10, que fomos chamados à comunhão com Deus. Então, pensar nesse tempo de Natal é pensar que eu preciso aprofundar meu relacionamento com o próprio Filho de Deus. Eu preciso entender seus caminhos, eu preciso conhecê-lo de uma forma muito íntima. E me chama a atenção, e eu quero ler com você, aquele momento em que aconteceu a visita dos magos para conhecerem o que haveria de ser rei de Israel. A Bíblia diz em Mateus, no capítulo 2, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Olha a intenção dele. Eles vieram do Oriente para um momento de adoração. Esse tempo de Natal, muitos ficam tão encharcados, e eu diria que o sistema do mundo tem usado isso para manter as pessoas até mesmo aprisionadas numa coisa onde não estabelece esse relacionamento com o próprio Filho de Deus. Mas esses homens estavam com uma intenção, viemos para adorá-lo. O verso 3 diz, tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Verso 5, em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar ao meu povo, Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes, ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Depois que ouviram o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. O que nós podemos ver aqui? Existia uma expectativa daqueles magos de adorar ao rei, ao menino rei, ao futuro rei de Israel, e no nosso entendimento hoje, de uma forma mais ampla, o rei das nações, o rei do universo. Mas eles vieram com uma intenção de adorá-lo. Mas Herodes e o povo de Israel estava disperso. Estava ali sem entendimento das próprias escrituras, da interpretação delas. Sabe que é possível conhecer um Jesus histórico, mas não conhecê-lo pessoalmente? E sabe, quando nós nascemos de novo, a luz brilha no nosso coração. A Bíblia diz que a luz resplandece em nós, para nos introduzir num relacionamento vivo com Ele, a ponto de dizer que somos transformados pelo Espírito do Senhor na face de Cristo. É por Ele, é por intermédio dEle, que agora nós vamos não apenas ser filhos de Deus, mas vamos crescer, vamos experimentar tudo que Deus tem preparado para nós, vamos alcançar o que a própria Bíblia diz, sermos encharcados nessa dimensão da própria glória de Deus. Mas em contrapartida,
Herodes, ele não tinha entendimento, nem o povo de Israel. A Bíblia mostra noutros evangelhos, por exemplo, de Lucas, de que apenas 2 pessoas estavam atentas para aquele tempo de visitação de Deus. Eram Simeão e Ana. Eles discerniram. Sabe que pessoas estão vivendo tempos como esse de Natal, mas não conseguem discernir o Verbo encarnado, o Filho de Deus? Até veem as manjedouras, mas não discernem Ele. Mas sabe de uma coisa? Quando estamos debaixo da influência do Espírito de Deus, quando estamos com o coração com uma busca legítima, como aqueles adoradores, nós vamos experimentar e contemplar o Rei da Glória. E eu quero te dizer, ele não está mais numa manjedoura, ele esteve naqueles dias quando nasceu lá em Belém. Mas ele cresceu, virou um adolescente, virou um homem, morreu na cruz e ele ressuscitou dentre os mortos. E ele agora é um rei imortal, como Paulo declara na sua carta escrita a Timóteo, um rei imortal. Então podemos e devemos contemplar. Mesmo vivendo aqui na terra, né, vivemos no mundo natural, mas no mundo espiritual, nós discernimos que estamos num reino. Irmãos, não estamos numa democracia, não estamos em nenhum outro regime. O regime que vivemos hoje, na família de Deus, é reino, e ele deve ser adorado, ele deve ser experimentado, ele deve ser honrado, ele deve ser reconhecido. E eu declaro que essa atitude de adoração na nossa vida, não apenas com o coração e com palavras, mas até mesmo com os bens, com o que temos. Irmãos, quando nós nos dedicamos a essa vida com Deus, há um texto muito precioso que a Bíblia fala lá no Salmo 29, que Deus abençoa o seu povo com paz. Sabe, Deus é aquele Deus que diz, eu honro os que me honram. E sabe, eu te chamaria a você viver uma vida de adoração a Deus, não apenas alguns dias da semana, mas todos os dias. Há um texto que eu também quero ler, e você pode abrir comigo, ele está no livro de Lucas, vamos lá. No Evangelho de Lucas, que traz um entendimento bem especial de como precisamos reconhecer o nascimento de Jesus e essa chegada da grande e poderosa salvação. A Bíblia diz em Lucas, no capítulo 1, 67, falando de Zacarias, podemos lembrar aqui que Zacarias foi aquele homem que Deus comunicou que o seu filho, João Batista, anunciaria o caminho do Senhor. Diz assim, em Lucas 1, 67, Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo, bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. Sabe, esse foi um momento muito especial, quando Deus comunicou coisas a Zacarias. Deus estava rompendo um silêncio de 400 anos profético. As profecias do Velho Testamento, dentre muitas coisas, mas as principais anunciavam a chegada do Redentor, do Messias, do Salvador do mundo. E agora, esse silêncio estava sendo rompido. E é tão claro a Escritura dizendo que Deus estava suscitando. Como falei em Gálatas, no capítulo 4, no verso 6, que ele veio na plenitude dos tempos, era o tempo em que Deus estava preparando tudo para a chegada do Filho de Deus. O seu próprio Filho haveria de o representar aqui na terra entre os homens. Não eram mais profetas. A Bíblia diz em Hebreus 1 que Deus falou pelos pais e aos profetas. Aos pais pelos profetas, mas nos últimos dias nos falou pelo seu Filho. E quando a gente entende que Deus providenciou uma plena e poderosa na casa de Davi, seu servo, Deus estava mesmo trazendo aquilo que nós entendemos, a salvação, a graça, a nova aliança. Quando os anjos apareceram, foi muito tremendo o que os anjos cantaram. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Deus quer bem.
Essa palavra, quem Deus quer bem, me lembra muito os dias, né, dos meus avós, meus familiares. A gente ouvia essa frasezinha: eu te quero muito bem. Mas você já imaginou Deus dizendo: eu te quero bem e eu vou providenciar uma plena, uma poderosa salvação? E sabe, o livro de Hebreus diz que nós não devemos ser negligentes, mas devemos ouvir com intensidade a palavra de Deus, para não negligenciar essa tão grande e poderosa salvação. É possível experimentarmos aquilo que Deus providenciou para nós em Cristo Jesus, mas é possível por não me apegar à palavra. E sabe, irmãos, nós somos um ministério que enfatizamos a palavra. Nós queremos que você se apegue à palavra com afinco, com firmeza, com compromisso, com continuidade. E deixa eu te dizer, isso vai fazer com que os seus caminhos sejam iluminados, abençoados, que você não se desvie nem para a esquerda, nem para a direita. Esse tempo de Natal as pessoas ficam um pouco mais sensíveis, né, param para pensar, mas eu declaro que depois do Natal você vai continuar firme. 2025 você vai continuar firme. Você vai, por causa da iluminação do próprio Deus na sua vida, você vai ficar firme, consciente do propósito de Deus e vai experimentar tudo que Deus tem para você. Eu ainda quero ver com você em Lucas, no capítulo 1, de uma forma bem clara, porque o teor dessas palavras que Zacarias fala traz mesmo um sentido do que haveria de acontecer com o nascimento de Jesus. Com o nascimento de Jesus, com essa salvação que ele haveria de trazer. Depois que ele diz plena e poderosa salvação na casa de Davi, ele diz: como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para de usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em justiça, santidade, perante ele todos os nossos dias. A razão pelo qual Deus nos liberta não é para a gente viver uma vida à toa, né, guiado pelos nossos próprios pensamentos, mas é que agora nós tenhamos uma vida de adoração contínua, todos os dias. Eu sei que nos reunimos aos domingos como igreja, coletivamente, e às vezes a gente pensa que a adoração é algo semanal, mas pela Escritura, pelo Espírito de Deus aqui, diz que fomos libertos da mão do inimigo para que adorássemos a Deus sem temor, em santidade e justiça perante Ele. A minha Bíblia diz todos os nossos dias. Sabe, você foi liberto de uma vida de ignorância, de trevas, onde o diabo regia nossas vidas, nos controlava como marionetes, para que agora possamos de livre escolha sermos adoradores desse Deus que nos libertou. Essa é a razão pelo qual nós precisamos entender a mensagem do Natal, de que Ele veio para nos libertar, Ele veio para que nos transformasse em adoradores. E a gente vê isso em João 4. Jesus disse que a vinda dele era mesmo para transformar de uma adoração, permita-me dizer essa palavra, um pouco medíocre que era na carne, como nos dias no Velho Testamento, mas agora nós somos adoradores em espírito e em verdade, como acabamos de ler todos os nossos dias. Eu declaro que o Evangelho vai te libertar de religiosidades, e você vai ter experiências vivas com aquele que morreu e ressuscitou dentre os mortos. É importante considerarmos que um dia ele nasceu numa manjedoura, mas ele não está mais numa manjedoura. Ele está à direita de Deus Pai. Ele é digno da nossa adoração. Ele quer que o conheçamos de uma forma plena. Ele quer que conheçamos o Pai. Ele quer que entendamos o caminho e a vontade de Deus, de maneira que possamos ser instrumentos seus aqui na terra e fazer aquilo que um dia Ele fez. Por isso Ele mesmo disse: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós.
E sabe, como família Verbo da Vida, nós vamos conhecer a Deus, mas vamos fazê-lo conhecido onde quer que estejamos. Eu declaro que a sua vida vai ser um instrumento nas mãos de Deus. Eu declaro que nossas igrejas vão fazer muito mais do que os anos anteriores. Nós vamos cumprir o plano de Deus. Eu declaro que nós vamos estar mais responsáveis debaixo dessa comissão de proclamar o Evangelho, irmãos, a ponto de que se cumpra aquilo que diz em Abacuque, que o conhecimento da glória de Deus vai cobrir a terra como as águas cobrem o mar. Sabe, o mundo jaz em trevas, mas Deus precisa de pessoas que portem a sua palavra, que entendam o ministério da reconciliação, de que anunciem, de que proclamem, de que Deus tem perdão para os nossos pecados, Deus tem uma vida abundante para todos aqueles que se achegam a Ele. São palavras que Deus mesmo falou. Lá em Tiago disse: achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Eu declaro que pessoas vão se achegar nesses dias de Natal, não de uma forma religiosa ou de uma forma costumeira. Todo fim de ano, né, pessoas se inclinam, tal, mas às vezes nada acontece, porque não afetou o espírito daquela pessoa. Mas eu declaro que debaixo da influência do Espírito Santo, tanto nós mesmos como outros vão ser influenciados por causa da nossa busca a Deus. E eu creio que viveremos tempos maravilhosos em 2025, onde vamos ficar mais iluminados do plano, da vontade de Deus. Ainda nesse texto de Lucas, nos diz assim, falando acerca daquela profecia para Zacarias: tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, falando de João Batista, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo de seus pecados. 78, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pelo qual nos visitará o sol nascente das alturas. Então, às vezes pessoas perguntam, né, por que tanta luz, tanta iluminação no Natal? É mesmo porque a luz haveria de resplandecer nas trevas. Mas que não fique numa mensagem natural, que essa luz penetre o íntimo de cada pessoa e possa libertar das trevas interiores, e pessoas possam ver, reconhecer e entender que Deus é luz. É um dos aspectos do caráter de Deus. Vamos encontrar na Bíblia muitas coisas acerca disso. Deus é luz. E ainda, quando ele diz, visitará o sol nascente das alturas, o 79 diz, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos passos pelo caminho da paz. Quando olhamos para a Escritura, lá em Isaías capítulo 9, verso 6, diz que ele será chamado Príncipe da Paz. É mesmo, esse tempo é um tempo onde pessoas podem experimentar essa paz que vem do próprio Deus, através do seu Filho. Mas melhor do que experimentar é permanecer. Porque a Bíblia diz que o reino de Deus é paz, alegria e justiça no Espírito Santo. Então não se satisfaça apenas com um momento. Existe uma dimensão de paz para você viver e experimentar nessa nova vida em Cristo Jesus. Não fica no Natal superficial. Entende aquele que foi enviado dos céus com uma missão de nos libertar das trevas e nos trazer para o seu reino de luz, de paz, de justiça no Espírito Santo. Eu quero orar por você nesse instante e declarar que vai ser um tempo, uma terça-feira, né? Uma quarta-feira e um dia de Natal maravilhoso, onde você vai se debruçar com as Escrituras e conhecer mais e mais aquele que te amou com amor eterno.